cremoso. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Akira. Olha só, não acredito, tô tendo tempo de gravar pro canal Akira. É uma maravilha quando a gente tem tempo. Inclusive, tempo é uma coisa que eu queria comentar com você aí que tá assistindo este vídeo. Inclusive, se você ainda não deixou aqui embaixo o seu joinha, deixa o seu joinha. Se tiver a opção de hypar esse vídeo, hype esse vídeo e comenta qualquer coisa. Comenta aí, comenta tempo pra gente saber que você tá assistindo até agora. Tem 30 segundos de vídeo, eu quero saber se você assistiu 30 segundos de vídeo, cara. Mas vamos lá, senhoras e senhores, hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente com vocês. Não vai ter roteiro, não vai ter nada, mas vai ter a minha lapiseira famosa de react, vai ter as minhas coisinhas maravilhosas, porque, senhoras e senhores, eu queria comentar com vocês uma coisa interessante que deve ter ficado dúvida com muita gente ainda, que é o porquê eu virei VTuber, senhoras e senhores. Cara, vamos ver o contexto geral, assim, o contexto geral do canal Akira e o contexto geral da minha vida. Bom, o canal Akira, ele começa a dar certo por volta de 2020, período de pandemia, onde tava tudo uma bosta, né? O mundo tava ruim, a minha empresa tava quebrando por causa do dólar, as importações estavam fechando e o mundo tava sendo contaminado com um vírus chamado Covid. Nessa época, eu tive que me reinventar absurdamente. A empresa que eu tinha, que vendia caneca, que vendia capinha, ela acabou fechando porque, infelizmente, não tinha possibilidade de receber nada ainda, né? Porque as importações do Brasil fecharam, a China tava com um grande problema. Então foi muito difícil pra mim manter. E eis que surge o canal Akira com uma série de Five Nights at Freddy's no Minecraft em janeiro de 2020. Janeiro de 2020 parecia um sonho pra mim. Como qualquer criança, a gente acha que ser youtuber é maravilhoso, né? Mas desde aquela época eu já tinha uma visão que a criação de conteúdo tinha que ter uma responsabilidade muito grande. Não só uma responsabilidade muito grande, como também tinha que ser muito assíduo naquele trabalho. E lá se vai o Akira, eu, jovem Akira, imaturo ainda, não sabendo que a criação de conteúdo me traria calvície, ansiedade, tristeza e hackers. Só coisas maravilhosas, senhoras e senhores, só coisas maravilhosas. Continuei o meu trabalho, fazendo as minhas séries devagarzinho. Eram episódios, 2 episódios por semana, um na quarta-feira, um no sábado. Eventos no YouTube, muitas panelinhas de Minecraft, salvo engano. O Coruja falava isso pra mim, o Jack falava isso pra mim, o Cole falava isso pra mim. Uau, como é que o Akira faz isso? Deve ser animação. Eu sempre fiz pelo Blockbuster, as pessoas conheceram o Blockbuster, ele espalhou o Blockbuster, enfim, e o Minecraft deu uma renovada, pelo menos um respiro de mais uns 2 anos e meio, cara. E aí, em 2022, eu sou hackeado, senhoras e senhores. Nossa, uma das fases mais sombrias de toda a minha vida, uma das fases mais sombrias da minha história como criador de conteúdo. Tudo bem que eu já estava há 2 anos criando conteúdo estável, no YouTube ele conseguiu me passar uma renda estável, lembrando que no final da pandemia eu acabei fechando a empresa, então fiquei muito sem dinheiro, mas deu tudo certo. Mas o YouTube ele me trouxe uma renda razoável. Fiz alguns projetos, como aquele Stories. Não vamos falar sobre esse projeto, tá, senhoras e senhores? Deixa quieto, finge que ele não existe. Mas que fosse um projeto maravilhoso, um projeto que eu gosto bastante, a gente teve um investimento muito alto, né? Foi quando eu conheci a equipe excelente que ficou comigo durante muito tempo, mas, num aspecto como um todo, senhoras e senhores, o Akira Stories deu 0 retorno, inclusive eu fiquei no déficit até hoje. Uma coisa sempre me dava dinheiro: Five Nights at Freddy's. Sempre me dava view: Five Nights at Freddy's. Sempre me dava inscrito: Five Nights at Freddy's. Eu não vejo problema sobre isso não. Eu entendo realmente que naquela época o Five Nights ainda tinha um certo prestígio, porque era antes do Special Delivery, era antes do Security Breach, era antes do Help Wanted. Por mais que o Help Wanted tenha sido um jogo excelente, mas no aspecto geral o canal Akira ia super bem, até ser hackeado. Quando eu fui hackeado, senhoras e senhores, eu entrei numa fase depressiva, uma fase ruim demais no meu psicológico, que demorou anos e anos pra eu conseguir superar. A grande verdade sobre tudo isso é que eu nunca superei. E eu comecei a ter uma filosofia diferente, uma filosofia negativa sobre tudo aquilo, que era o aspecto de: pra que eu vou me matar de fazer conteúdo? Pra que eu vou me esgoelar fazer um melhor conteúdo do mundo se eu perco horas do meu dia, horas da minha semana, dias do meu mês, dias da minha semana pra ter um retorno michuruca, que não era grande coisa, o retorno que Five Nights estava dando, e se eu posso perder tudo do dia pra noite? Sabe, o hackeamento, ele me deu um sentimento muito ruim sobre o que é ser criador de conteúdo, que até hoje eu fico assim, né? Então eu comecei a fazer um conteúdo que eu considerei reciclável. Eu ainda tentava reinventar, eu ainda tentava fazer coisas novas, mas
com o desgaste do hackeamento, com o desgaste da equipe, com a falta de verba, com a falta de retorno financeiro, eu comecei a ficar assim, putz, cara, que merda, velho. Zero vontade de fazer isso, eu não sei se eu quero fazer isso, sabe? E aí foi quando eu comecei a me sentir enforcado, quando eu comecei a me sentir extremamente sufocado. E sabe aquela frase, não sufoca o artista? Pois é, criança não entende essa frase. Criança sufoca o artista até dia chega, pega pelo pescoço ali e vai até rachar. Isso é um problema, isso é um problema gigantesco. Porque eu já estava muito mal psicologicamente por aspectos da criação de conteúdo, eu já tava extremamente mal, eu já tava muito cansado. Five Nights era a única série que eu fazia no canal que dava retorno, eu ficava, meu Deus do céu. E aí eu comecei a deixar de lado a equipe e fazer, não, vou fazer gameplay de Five Nights. O pessoal quer Five Nights, vamos dar um pouco de Five Nights pra ele. Deu certo um tempo, só que tudo é uma fonte que seca. Five Nights at Freddy's, e aí é uma culpa minha mesmo por não ter tido o jogo de cintura o suficiente pra me reinventar, não tava dando mais tão certo, porque os jogos de Five Nights, as gameplays, os fanmades de Five Nights at Freddy's começavam a secar a fonte. A Game Jolt, eu lembro, salvo engano, eu joguei muitos jogos da Game Jolt, testava constantemente jogos da Game Jolt, fazia uma porrada de jogos da Game Jolt, e mesmo assim chegou um ponto que acabou. E não só acabou, mas como também eu perdi vontade de jogar aquilo. Chegou um ponto que pra mim não era mais jogo de terror, era jogo de ritmo. E aí, cara, a gente vai entrando em crise, e os jogos da Game Jolt começaram a ter alguns vírus, eu tinha acabado de ser hackeado, então eu fiquei assim, né, com o negócio na mão. Aí, eis que surge a oportunidade, no final de 2023, sou convidado pela senhorita Yasmin Reis, a minha colega de trabalho, minha amiga pessoal, a participar dela com o projeto de VTuber. Eu olhava pra VTuber e ficava assim... Que é isso? Eu era bem tapado em relação a isso. E não só era tapado, como eu também não achava legal. Eu ficava assim... Ué, mas por que abrir mão da minha imagem pra fazer uma outra imagem, né? Só que eu comecei a vislumbrar uma coisa que é difícil a gente ver. E aí entrou um pouco, é claro, do meu lado artístico, né? Do meu lado criador de conteúdo, do meu lado brasileiro, do meu lado designer, do meu lado ator, do meu lado criativo. A comunidade de VTuber como um todo, ela é maravilhosa. Ela não só me abriu muita margem, como ela também me estendeu as mãos, assim. Então foi muito gostoso ser recebido pela comunidade VTuber. Mas por que isso acontece? Porque a comunidade VTuber, ela é majoritariamente ilustração artística. Isso é maravilhoso, o local onde a arte é valorizada. Isso existe, eu não conhecia isso, e pra mim era uma coisa nova, não existia, era estranho você pensar nisso, né? E aí eu percebi, existia na comunidade VTuber, e eu como designer, cara, pelo amor de Deus, cara, sendo designer eu já passei cada raiva, assim, cada cliente assim que não sabe o que quer. Falei, rapaz, eis aí uma solução interessante. E eu comecei a ver por esse lado, na verdade. Então, aceitei essa jornada de ser VTuber, e aí eu deixei o canal Akira durante alguns longos 9 meses, né? Que é mais ou menos o período em que eu comecei a sucatear o conteúdo de Monstros, que é a série que muita gente gosta. Particularmente falando, eu não sei nem como as pessoas gostam da segunda fase, porque num aspecto geral eu acho que Monstros teve os seus tempos de glória, como tudo que eu fiz teve os seus tempos de glória, mas o Monstros, a segunda season lá, eu tava tão mal da cabeça, eu tava tão cansado que eu comecei a fazer muito de qualquer jeito, e eu reconheço que eu fiz de qualquer jeito realmente, mas mesmo assim as pessoas fissuradas por aquilo e queria ficar assim... Tá, começo a trabalhar com Mi-Race, e aí 2024, vai trabalhando, eu debuto no dia 29 de julho de 2024, continuamos trabalhando, e aí eu decido voltar com o canal Akira até hoje, senhoras e senhores. Então, o canal Akira e o Jake Ito, eles vão coexistir. Na verdade, eu gostaria muito de tentar mesclar os nossos públicos, e é por isso que eu vou começar a fazer conteúdos mais velhos aqui no canal. O que eu devo dizer pra todos vocês que, de vez em quando eu vou soltar um palavrão aqui ou ali. Esse canal, ele vai deixar de ser completamente infantil, mas, novamente, se você gosta do conteúdo antigo, você pode assistir. As séries estarão aí pra vocês, não tem problema nenhum. No aspecto geral, então, senhoras e senhores, é sobre tudo isso. Eu gosto muito de ser VTuber. Eu acho que o VTuber, ele traz uma nova roupagem para a criação de conteúdo no Brasil, que ainda é só uma sementinha, uma pequena semente. Mas o meu carisma, né, as estratégias, muitas coisas de reinventar na comunidade VTuber que eu trouxe do Akira, deu certo no Jake Ito. Num prazo de 6 meses, a gente já tinha 100 mil inscritos. Então,
Hoje em dia, crescer no YouTube, no meu ponto de vista, é extremamente fácil, é extremamente eficiente, é extremamente eficaz. A grande verdade sobre tudo isso é que eu me sinto muito confortável fazendo conteúdo para o Jequito, eu gosto muito. E também eu gosto muito de criar conteúdo como um todo. Por isso estou voltando pro Akira, senhoras e senhores. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, por que eu virei VTuber? Porque é legal. Visto todo esse contexto histórico, eu já tava tão cansado, tão bitolado de fazer um conteúdo meio infantiloide, um conteúdo meio abublé da cabeça, que eu acabei preferindo ir para o VTuber, porque lá eu sempre falo isso, eu não faço live pra crianças, eu faço lives infanto-juvenil, né, que começa a ter um palavrão aqui ou ali, porque eu sinto que chegou um ponto no Akira que eu perdi a naturalidade, não só perdi a naturalidade, como eu também já ficava assim... E... as séries de Five Nights at Freddy's, se você parar pra pensar, elas nunca foram um negócio infantil. A gente lidava com assuntos extremamente pesados em Five Nights at Freddy's, inclusive mortes. A série Backrooms, a série Zumbis, a série de Five Nights at Freddy's, a série de... deixa eu ver, de SCP, nós lidávamos com assuntos extremamente pesados, sempre tentando inovar numa comunidade que certamente já estava nichada e já estava certamente... bolhada, assim, era uma bolha. Tudo bem, crianças adoram Five Nights at Freddy's, crianças adoram Minecraft, mas no meu psicológico e no meu íntimo, eu já não tinha vontade, né? Então, quando eu me formei em ator, em 2025, esse ano mesmo de fato, eu decido encerrar as operações no canal Akira, mas eu fiquei, né, não é bom fazer isso não, vamos voltar agora, voltar com a corda toda. Só que, novamente, o problema inicial desse vídeo... eu não tenho tempo de gravar tanta coisa, então o que acontece? Eu vou gravar vídeos de vez em quando nesse canal, um vídeo por semana, tá? Eu já falei de assim, já não, mas acho que eu vou fazer um por semana pra ficar legal, se tiver um bônus aí é bom pra vocês, né? Mas na medida do possível serão vídeos assim. Vídeos sem roteiro, vídeos falando com vocês diretamente, goste quem não goste. O importante é falar com vocês, eu particularmente, eu adoro, eu acho que eu sou uma pessoa melhor falando do que eu lendo roteirinho aqui certinho na minha cara, ou então eu interpretando uma machinima de Minecraft. Por mais que eu saiba fazer os dois extremamente muito bem. No final das contas é pura técnica, na verdade. Mas então é isso, geeks, muito obrigado pela sua atenção, eu agradeço demais, é sobre isso o vídeo que eu queria fazer. Queria comentar com vocês sobre o futuro do canal, por que eu virei VTuber, algumas dúvidas que ficaram no ar. E de fato eu gostaria de dizer muito pra vocês, não, todo dia vai ter vídeo no canal. Não vai. Não só não vai, porque não tenho tempo. E mesmo que eu tivesse tempo, eu acho que tá na hora de eu começar a fazer um conteúdo de mais qualidade e um conteúdo que eu goste. Então, senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, deixa aí embaixo o seu joinha e também hype esse vídeo, porque é muito importante pra gente que é criador de conteúdo ter vocês aqui. Tá bom? Gente, geeks, muito obrigado pela sua atenção, um beijo enorme, fé, como é que eu fazia? Beijo, abraço, fé em Deus, valeu e fui!